Limites, quinta-feira, se não me engano, mais uma vez contar para os números, mas não, desta vez não. E vamos responder à pergunta que ficou pendente de terça-feira, de Carlos Peixoto, tal que fala de Mateus 25, 13 a 46, que é a prova dos talentos. Que estão a fazer a Igreja, que está dirigida a Igreja, quer dizer, a todas as congregações, não é? Com aquilo que Deus nos dá. Será que estão a dar frutos verdadeiros ou não? Isso é uma resposta que eu não posso dar porque... Uma resposta bipolar, quase. É uma resposta, tudo depende, não é? Seria errado eu meter todas as igrejas num saco só. Se é que me entendes? Dizer assim, a prova, o que estão a fazer com aquilo que Deus nos dará. Ou seja, vamos pôr em questão que seja um equilíbrio, por assim. Será que está mais pendente para ou... Não se pode fazer essa comparação, não se pode fazer porque num lugar, por exemplo, vamos ao Brasil, uma maneira de dizer, vamos às igrejas do Brasil, que é a igreja no Brasil, por assim dizer, está a dar o seu fruto, como diz o Brasil, outros países como a Guatemala, como a Colômbia. Qual Fruto? Quais são os frutos? Almas salvas, enfermos curados, a igreja a entrar na política, a influenciar a política, ter, por exemplo, igrejas receberem o presidente nas igrejas, não é? É uma igreja que influencia. Antes, por exemplo, os presidentes das nações, para subirem ao poder, fazem pactos com as igrejas, ou seja, se vocês votarem em mim, se a igreja votar em mim, eu prometo seguir as leis que são de acordo com a palavra de Deus. Isto são igrejas que influenciam. Agora também existe o outro lado negro. Igrejas que não estão a dar fruto, igrejas que não estão a crescer, igrejas que não estão a influenciar, igrejas que não estão a ganhar almas. Por isso é que eu estou a dizer. Estou a falar de Portugal. Uns sim, outros não. Em Portugal também em geral. Há igrejas em Portugal que estão a crescer, que estão a dar fruto e há outras que não. E estes frutos dá que é aqueles que Jesus estava a operar quando apareceu? Ou seja, na altura o João quis saber se Jesus era aquele que havia de vir, não é? E Jesus mandou-lhes dizer, os cegos vêm, não é? Aos poucos anunciado o Evangelho, ou seja, a falar da palavra e dos sinais. Há aqui uma diferença muito grande. Sabe, as pessoas usam os frutos para se falar aquilo que se vê de sobrenatural. O fruto não tem nada a ver com milagres, nada. Eu posso operar milagres e estar em desobediência a Deus. Eu posso operar milagres e não entrar no céu. Jesus disse, muitos dirão naqueles dias, Senhor, nós expulsámos demónios em Teu nome nós não curámos enfermos, em Teu nome nós não fizemos milagres, etc. Jesus disse, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vocês que praticam iniquidade. Então, frutos têm a ver com o nosso caráter, com a nossa vida com Deus, amor, mansidão, os frutos do Espírito. Milagres é outra coisa diferente, mas também há os frutos, não é? Os frutos que nós damos para Deus, em nível de ganharmos almas, de servirmos a Deus, não é? Como o Peixoto falou sobre também a parábola dos talentos, não é? Como aquele servo que disse, deste-me 5, eu tenho 10. Não é? Isso é multiplicar aquilo que Deus nos deu. É Deus nos colocar algo na mão e nós multiplicarmos. Muitas vezes nós colocamos a pressão de multiplicar no lado de Deus e Deus coloca do nosso lado. Segundo a parábola dos talentos, quem tem que multiplicar os dons que somos nós. Por vezes eu vejo congregações que recebem 5, 10 pessoas. Tem a obrigação de multiplicá-las. E depois nem sequer ouço falar dessas congregações, onde estão. Ouço que fecharam, ouço que desapareceu, ouço que as pessoas, os 5 e os 10 estão perdidos e são talentos enterrados. Mas sabes qual é a diferença daqueles que multiplicaram os talentos e aquele que não multiplicou, que tinha um enterrou? É que tanto o que recebeu 5 como o que recebeu 2 diz, e eles foram granjear outros. E eles foram. Denota que eles se movimentaram. A igreja que multiplica os talentos é a igreja que está ativa, procura mais, se movimenta. Aquele que tinha um talento só e escondeu, ficou parado, ficou estagnado. O problema hoje das igrejas é que se vê muito pouco, porque estamos a falar da realidade aqui de Portugal. Vê-se muito poucas igrejas em movimento, vê-se as igrejas paradas, estagnadas, não se vê a igreja em movimento, em procurar, em buscar, em fazer algo, em agitar, por assim dizer,
como é as que águas. começa a parábola dos talentos? Começa com vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Exato. Quer dizer, vigiai, o que é que vigiai? Porquê que vigiai? Vigiai porque nós temos que estar atentos ao dia e à hora que o Senhor, não sabemos o dia e a hora que o Senhor vem, por isso, como não sabemos, Temos que estar perante dele quando ele nos pergunta o que é que fizeste com certeza vamos prestar contas a Deus. Todos vão prestar contas sem... O que é que sem tu diferenças. fizeste? O que é que tu fizeste com aquilo que eu te dei? Agora ponho em causa o seguinte, e esses tais pastores que que no momento não estão a fazer nada e fizeram o que fizeram, mas houve uma altura da vida deles que eles fizeram algo. O que é que acontecerá com esses, imaginando, não sei se consigo imaginar, quando está perante de Jesus ou perante Deus, o que é que ele irá dizer? Eu em tempos fiz. O que Jesus pode dizer é que, ou se deixaste de praticar as primeiras obras, como disse aquela igreja da Laodiceia. Penso que é Laodiceia, se não me engano. E será que também tem a ver com aquela parábola das virgens, não é? Porque ambos eram virgens, ambos esperavam um noivo. Só que havia umas que estavam preparadas e outras não. Umas estavam com a candeia cheia. O mais difícil na vida com Deus, é persistir. Persistir. No mesmo ritmo, na mesma velocidade, na mesma força. Esse é o segredo. Porque na minha vida pessoal com Deus, todos nós já tivemos picos. Eu pessoalmente tenho aquele pico, tenho aquele momento, estou assim, depois há outros momentos que desacelero. Estou a caminhar, mas não estou com a velocidade, deve ser, não estou com aquela velocidade, não é? Mas o que Deus nos chama é nós estamos sempre com a mesma velocidade. Esse é o meu maior desafio e esse é o maior desafio da igreja. Estamos sempre, por exemplo, estavas a falar das virgens, houve um momento que elas descuidaram, não é? Há uma parábola, que eu esqueço onde em capítulo está, que diz, é nas virgens, diz que ambas as 10 virgens dormiram. Descuidaram-se, olha, o momento dormiram. E creio que a nossa maior tarefa é nós estarmos acordados. É persistirmos e aquilo que nós estamos a fazer, eu lanço um desafio. Paulo, Cris, Dani, Gabriel. Hoje é que dia é hoje de outubro? Dia 5 de outubro. Já passada da meia-noite é 6, não é? Bom, 6 de outubro. Será que nós, como casa do Pai, como amigos, filhos de Deus que nós somos, será que nós para o ano vamos estar aqui a fazer o rompendo limites? Com a mesma velocidade, intensidade, ou aumentá-la até? É um desafio para nós. É um desafio? Eu acho que não está. Aqui não, vamos estar noutro sítio. Sim, eu creio num sítio maior porque o apóstolo Paulo falava-nos mesmo que nós temos, ele dizia dele próprio, combatia o bom combate, não é? Guardava a fé, ou seja, diariamente há um combate. Sim. Estamos... Isso que eu estava a referir, estar aqui, será que nós vamos estar a fazer os programas? Será que nós vamos estar a tentar, como nós fazemos todas as semanas, orando, buscando a Deus, trocando ideias, a procurar algo novo para o rompendo limites? Ou será que nós vamos estar a vigiar nesta... Conseguimos manter o ritmo. Vamos estar no estúdio. Amém, Dani. Eu recebo isso. Que estaremos sempre aqui, porque existem perguntas e respostas e há uma continuidade de dúvidas que as pessoas se mantêm e há essa áurea paira sobre nós, que é a seguinte: de tudo que temos estado a falar, há sempre um tema que vem ao de cima, que me puxa para... Há muitos perdidos. Quando falamos de evangelização no programa número 1 desta semana, falamos no sentido de que salvar os que não conhecem. Mas também me faz lembrar com este diálogo todo daqueles que estão perdidos, mas que já foram ganhos. Entendes? E eu acredito que nós estaremos aqui, mas com uma irmandade ainda maior, e num sentido de rompendo limites, já rompidos daqui a um ano, mas com mais limites para romper. Mas sabes que Jesus
não começou a ir procurar os perdidos que nunca ouviram o Evangelho, sempre primeiro buscar os perdidos de Israel. Que já conheciam. E acho que esta é a nossa missão como igreja hoje em dia, buscarmos aqueles que já conhecem, mas estão perdidos, porque assim feridos. deixamos sempre um rabo caçado, por assim dizer. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós falamos aos que não conhecem, mas os que não conhecem ouvem falar dos que já conheceram, mas não estão na igreja, a dizer que somos isto, somos aquilo, ou somos representantes da igreja, são aquilo. Se nós não limparmos, por assim dizer, a imagem, não gosto muito de dizer essa palavra, que acho que é uma palavra muito marketing. Se não limparmos a imagem sobre aqueles que estão perdidos, com certeza que irá sempre haver alguém que irá, mas ui, esses são isto e são aquilo, e as pessoas já ficam com o pé atrás. E quando chegas para evangelizar aqueles que não conhecem, ou vais com um tremendo milagre, como tu falaste, com aquele sentido de que conheces a vida da pessoa, porque te foi demonstrado, ou o Espírito mostrou a vida da pessoa, ou então, chapéu. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Um dia estava a falar com o apóstolo Alex Gonzalez, e ele é meu amigo, é a pessoa que eu considero também meu pai espiritual, porque ele gerou-me no Ministério Apostólico também. E ele falou-me sobre na Guatemala que existem muitos sequestros a pastores, apóstolos conhecidos, na televisão, na rádio, etc. Há muitos sequestros para depois pedirem um resgate. E ele disse-me assim, sabes que a maioria das pessoas que fazem esses sequestros são ex-membros de igrejas, crentes, quem sabe batizados, que saíram revoltados das igrejas, revoltados com os líderes e deram em delinquentes. O que eu quero te dizer é que quando o espírito imundo sai e anda por lugares áridos e diz assim, voltarei para o lugar onde eu estava, e vendo que a casa estava vazia e adornada, volta com 7 espíritos piores. Um crente desviado é uma bomba relógio. Só digo isto. E voltamos para o próximo programa. Temos mais perguntas. Até já.